Em nome da Calatec, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Edilson Cravo. Nós vamos fazer uma apresentação dos micromotores AC. O que são micromotores AC? Como funciona? Quando podemos utilizar? E também gostaria de fazer uma apresentação da fábrica desses micromotores. Para muitos talvez sejam novidade, esse tipo de pequenos motores, mas são bem comuns, principalmente no mercado asiático, em tipos de máquinas compactas. São motores muito utilizados devido ao baixo custo e devido a serem bem compactos e muito fácil de manusear. Comparados ao que nós temos em motor AC, são mais econômicos e menores, então por isso leva algumas vantagens em aplicações pequenas, é lógico, porque são para baixas potências. E é por isso que eles são chamados de micromotor AC, né? Às vezes a gente tem aquela ideia, poxa, micromotor AC é uma coisa bem miniatura. Não é tão miniatura. Está mais para um mini motor do que um micromotor. Tem uma carcaça de mais ou menos 60 por 60, 80 por 80, esse quadrado da frente. Mas eles consideram como sendo um micromotor AC, já que entre a família dos AC são dos menores motores comercializados. E para a gente iniciar, eu gostaria de apresentar a fábrica Huaxin. Ela é a fabricante desses micromotores. Eu estive visitando-os o ano passado. É uma prática da Calatec. Nós sempre visitarmos e conhecermos quem vai fabricar os motores, os produtos com a nossa marca Calatec também. Então, a Calatec não é fábrica, né? Nós somos distribuidores no Brasil, mas a Huaxin é uma empresa que tem um contrato conosco de exclusividade, na qual produz esses motores com a marca Calatec aqui para o mercado brasileiro. Um pouquinho falando da fábrica. É uma fábrica que mudou para esse campus novo em 2014. São 52 mil metros quadrados e mais de 800 trabalhadores. Fabrica-se motores a partir de 6 watts até 250 watts. São essa linha monofásica, compactos, mas eles também produzem redutores médios de 0,1 kW até 7,5 kW. Também é o fabricante dos redutores planetários que a Calatec comercializa e também são vendidos conjunto de motorredutores até 30 kW. Não é o tema de hoje, mas apenas como curiosidade. E só apresentando um pouco das fábricas da China, é bem interessante, porque as empresas de médio a grande porte na China, elas têm por hábito construir dormitórios para seus funcionários junto à fábrica, né? Então, na Huaxin, há dormitórios para 500 trabalhadores poderem se hospedar na própria fábrica. Vocês veem que são dependências bem modernas, uma estrutura bem bacana, muito conforto, quadra de esporte, achei bem interessante a estrutura dessa indústria. E para a gente iniciar, apresentando um pouquinho onde tudo começa, a matéria bruta, né, matéria-prima, o aço, os tubos, onde vai iniciar o processo da fabricação das engrenagens, dos redutores e também a fundição das carcaças dos motores AC. Aqui um pouquinho também, para a gente ter uma noção do tamanho, são as peças spare parts que estão já separados para serem levados à produção. Aqui já tem uma linha, um pouco das máquinas CNC, né, da linha de produção. Um pouquinho aqui da inspeção de qualidade. São toda usinagem. Ela passa um processo também de qualificação, tem um controle de qualidade para poder realmente aferir no passo, enfim. Apesar de ser a qualidade garantida ao longo do processo, também há um controle de qualidade peça a peça para checar se realmente vai atender todas as características e tolerâncias desejadas. Aqui é um slide da linha de produção dos micromotores. Aqui nós já vemos nessa bancada já os micromotores em si. E todos os motores também são 100% testados. Isso mesmo, 100% testados. Nesse vídeo nós vemos um micromotor AC com um sistema de torque
né? medindo o torque do motor, validando o torque do motor, saber se não tem nada solto, é um sistema limitador de torque, então apenas para poder mostrar que todos os motores, quando chegam na nossa mão, são 100% testados. Também falando um pouco da fábrica, esse é um laboratório na qual tem teste de fadigas, então nós temos vários redutores que estão sendo submetidos a testes de fadiga, ficam horas e horas até realmente apresentarem defeitos para que isso possa ser analisados pela engenharia. Aí, novamente, coloca-se peso, velocidade e fica rodando continuamente para validar a vida útil. E aqui mostrando um pouquinho, né? Nós mostramos um pouco da fábrica e aqui desse material chegando a nós, a Calatec Automação sendo descarregado. Muitos dos senhores não conhecem a nossa unidade, nossa matriz. Essa é uma foto da nossa matriz recebendo esses motorredutores. Aqui também um pouquinho da nossa linha de estoque, mostrando um pouco do estoque da Calatec. Apenas uma é muito maior, né? Mas uma das fotos do nosso estoque. E um pouquinho, falando ainda sobre a Huaxin, é uma empresa que tem 750 pessoas trabalhando aí só nessa fábrica principal, tem 6 subsidiárias e 7 patentes, 16 patentes sendo examinadas e mais de 50 já aprovadas também, né? Uma empresa com capital um capital de 0,6 bilhões de dólares. Então, você vê que é uma empresa bem conceituada na China. Ela é líder de vendas desses motores no mercado asiático. Então, uma empresa muito conhecida. Tem uma capacidade produtiva de 0,9 bilhões de dólares. Né? Aqui no Brasil, nós não conhecemos a Huaxin. Ela está chegando agora com a Calatec. Como estou falando, nós temos um contrato aí de representação, de distribuição de toda a linha da Huaxin para o mercado brasileiro. Já há 2 anos estamos trabalhando com essa marca, 2 a 3 anos mais ou menos, e nós visitamos essa fábrica para realmente conhecer toda a estrutura e viemos bem impressionados com a capacidade produtiva e de qualidade que eles nos asseguram. São mais de 450 mil micromotores produzidos anualmente e mais de 700 mil redutores planetários fabricados. Esse é o tamanho da fábrica. Falando um pouquinho da linha de produtos, então aqui nós temos toda a linha de produto que é comercializado, é fabricado nessa indústria, são os motores de médio porte, né? Medium Gear Motor, são de 100 watts a 7,5 kW. Você veja que são motores bem possantes. Os planetários, os redutores planetários, e num próximo webinar, em um outro webinar a ser marcado, nós vamos falar exclusivamente dos redutores planetários. Os motores monofásicos, de 6 a 250 watts. Motores maiores, 3,7 kW a 90 kW. São aqueles motores a ser bem robustos, motorredutor mesmo. Nós não estamos ainda comercializando no Brasil, mas eu sei que eles são muito fortes e eles perseguem a SEW lá na China. É um grande concorrente da SEW para o mercado chinês. Redutores harmonic drive, redutores de coroa sem fim e também a parte de motores de imã permanente. Agora sim, nós estamos vendo uma foto dos micromotores AC, são motores monofásicos. Na Calatec, em estoque, nós temos esses diversos tamanhos, são chamados pelo tamanho da carcaça. Esse é o menorzinho de 6 watts, tem um quadradinho aqui de 60 por 60. Esse aqui é o de 25 watts, tem uma franja já de 80 por 80, e aqui tem uma franja de 90 por 90, 90 por 90 e 100 por 100, esse maior. Então vai de 6 watts
a até 250 watts. Reparem que são motores na qual o eixo vem estriado. Por que ele vem estriado? Porque ele vai receber um redutor na frente. Nós chamamos de um redutor de engrenagens. É realmente um redutor de engrenagem, porém uma qualidade muito boa. Eu já vi no mercado redutores de engrenagem, e a própria Calatec, nós já tivemos um produto no passado, um redutor de engrenagem, na qual é uma folga muito grande. Nós até paramos de comercializar rapidamente, porque não é produto adequado, com a qualidade que nós sempre primamos. Mas aqui, a gente garante, a gente assegura que é um redutor de alta qualidade planetário. É lógico, não se compara a um redutor planetário. É um redutor de engrenagem, porém com uma alta precisão. Eles falam com uma precisão chega a uma variação de 1/100º, né? 1/100º é como se fosse em arco-minuto, aí uma precisão, uma folga de 12 arco-minuto. Então, são redutores que têm uma folga bem reduzida. Bom, e aqui nessa foto nós conseguimos enxergar um pouquinho como que ele vem para nós no mercado. São motores que, na grande maioria, já vem com redutor integrado. Você compra, na verdade, separado. Você é um part number, o motor, e um outro part number, o redutor. Aqui é apenas uma caixa de conexão. Existem modelos que vêm com essa caixa, existem modelos que podem vir sem essa caixa superior. O padrão que nós adotamos para o mercado brasileiro são esses motores AC sem essa caixinha. Não tem necessidade. Então, ela sai com fio, né, na carcaça, para você já ligar no respectivo controlador ou direto já no motor, no variador de velocidade ou no capacitor. Nós vamos ver nos próximos slides. Existe a possibilidade de você ter esses motores com eixo liso. Nesse caso, não são motores para funcionar junto com redutores e apenas para trabalhar na rotação nominal que foi adquirido. Normalmente são motores que funcionam a 60 Hz, são monofásicos, mas também podem ser trifásicos. No monofásico, que nós mantemos no estoque, é 220 VAC, mas também existe a possibilidade de ser 110 VAC. Redutores podem ser em linha, podem ter essas orelhas, que facilita alguma fixação, podem ser com eixo vazado, lateral 90 graus, e podem ser com saída com eixo maciço. Então, são essas as 4 possibilidades de redutores, e aqui as 2 possibilidades de motores. Motores com eixo estriado, para trabalhar junto com redutores, ou motores com eixo liso. E, novamente, uma apresentação do que nós já falamos, os tipos de redutores. A codificação ela é dada em função do tamanho da carcaça. Esse 60 quer dizer que é um motor de 60 milímetros, e aqui eu tenho a potência de 6 watts. Esses motores vão de 6 watts até a 200 watts. Isso mesmo, de 6 watts, 15, 25, 40, 60, 90, 120, 140 e 200 watts. Em estoque na Calatec nós temos pronta entrega 6 watts, 25, 60, 120 e 200. Padronizamos algumas potências para que seja mais fácil a comercialização e manter no estoque. Os motores podem ser standard e eles podem ser com variação de velocidade. Isso mesmo, os motores permitem que você varie a velocidade como sendo um motor AC comum. Então, você tem a possibilidade de variar a velocidade com o sistema que vamos mostrar na sequência. Os motores também podem ter freio, eles já podem vir de fábrica com freio eletromagnético e integrado ao motor. Se vem com fio de 300 milímetros, um rabicho de 300 milímetros de fio, ou ele pode vir também com aquele box
na qual lá dentro tem um protetor térmico também de proteção e pode vir também de fábrica já com capacitor. Tá? Quanto à a redução acompanha o tamanho da carcaça do motor respectivamente. Se é um motor 60Y06 watts, vai acompanhar-se um redutor tamanho de carcaça 60 GK, com redução que pode variar até 200 para 1. 3.6 a menor redução, até 200 para 1. Essas são as variações de reduções que nós temos nesses motores aqui. Bom, os motores podem ser 3 fases também, trifásico, e a gente tem a variação de velocidade eletromagnética. A gente consegue variar o campo e variar a respectiva velocidade. Existem outros fabricantes desse tipo de motores, e às vezes você encontra no mercado e quer fazer apenas a reposição na troca, por exemplo, apenas do redutor. A fábrica não recomenda. Recomendo que você sempre compre o conjunto do mesmo fabricante, o motor e o redutor. Você monta e isso vai fazer com que funcione perfeitamente. Se você tiver um motor de um ou outro fabricante e quer apenas comprar o redutor para uma eventual reposição, não é recomendado. Tá? É sempre recomendado que adquira o conjunto completo. É interessante também observar que esses motores AC têm um grau, uma classificação de isolação do motor, categoria F. Isso significa que todos os componentes foram fabricados, foram desenvolvidos para que permitam temperatura até 155 graus, sem perder as propriedades mecânicas e as propriedades elétricas do sistema. Então, aqui nós sabemos que são motores que podem esquentar, e se ele esquentar, não vai ter nenhum prejuízo à aplicação. É lógico que nós sempre vamos tentar trabalhar para que o motor tenha sua melhor performance e não tenha um aquecimento excessivo. Mas esse tipo de motores, aquecer a 40, 50 graus, 55 graus, igual acontece nos motores de passo, é aceitável. E se ele aquecer mais, certamente está com uma carga mais pesada e a gente tem que rever um pouquinho para dar esse alívio. Mas trabalhar com um bom desempenho, ele me dá uma referência aqui, temperatura máxima até 120 graus, você vai conseguir ter um bom desempenho no motor, sem perder torque, sem perder potência do motor. Isso porque esse grau de classificação F. O grau de proteção do motor é IP44, né? Se é um motor IP44, ele não permite que entre substâncias sólidas maior do que 1 milímetro, e também ele aceita receber apenas alguns respingos de água, né? A gente não pode apontar jato de água direto nele, mas sim respingo de água, não tem nenhum problema. IP44, a classificação de proteção desses motores. Aqui tem a foto do motor em si. Esse motor está com seu respectivo controlador. E aqui também é interessante a gente fazer um comentário. Esses micromotores AC podem acompanhar o variador de velocidade. Ele como vocês veem no slide, tem um pequeno potenciômetro na qual você varia a velocidade variando o potenciômetro, e também tem a opção de você variar a velocidade. É um outro modelo de controlador, tá? Existem 2 modelos de controladores. O modelo A, que é apenas via potenciômetro frontal e via teclado, você sobe e desce a velocidade. E o modelo B, na qual permite você também conectar um 0 a 10 volts externo para que a variação da velocidade seja controlada a partir de um PLC, como um exemplo. Aqui nós temos o design desse display. Repare que nós podemos já reverter a direção direto nele, e já tem uma entrada para a gente poder ligar direita e esquerda, liga e desliga, e então é bem tranquilo, muito simples, é uma solução bem econômica. Nós estamos falando de um conjunto de motor, redutor e controlador que vai variar entre R$ 700
até R$ 1.100 conjunto completo. Então, são sistemas bem econômicos, compactos, com grandes aplicações no mercado. Aqui tem um vídeo que eu captei na internet, na qual mostra a ligação, nesse caso, sem um variador de velocidade, mas apenas com um capacitor externo, para que a gente possa fazer a partida, start-stop do motor. Muito simples, reparou que tem um disjuntor, liga numa chave de 3 pontos, né? CW, CCW no meio parado, e você apenas, se tiver sem o controlador do dispositivo, você pode comprar o motorredutor sozinho, que é esse caso, compra o capacitor, nós também vendemos já o capacitor original, com a capacitância adequada, e você liga bem simples dessa maneira, e já sai funcionando. No outro dia eu fiz uma pergunta à fábrica, né? Porque tínhamos uma aplicação de várias vezes de liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, com 40 ciclos por minuto, né? E perguntei ao fabricante, né, o Axim, escuta, vocês recomendam esses motores para ciclagem alta? Comentaram comigo que nenhum problema, já estamos aplicando também dessa maneira, até então, sucesso absoluto. Então, pode ser ligado esse motor com o seu respectivo capacitor em aplicações on-off, start-stop, start-stop, não vai ter nenhum problema de ciclagem. E é importante a gente também frisar a qualidade das engrenagens da redução. Tem um material bem resistente, ó, em aço cromo também é um material. A temperatura pode chegar até 155 graus, por isso são altamente resistentes. E a questão de ruído, ele tem uma eficiência acima de 85%, é bem alta para esses tipos de redutores. Tem até um nome meio esquisito, esses redutores de engrenagens, são chamados, se fosse fazer uma tradução literal, seriam redutores ordinários, né? E tem uma eficiência de 80% a 85%, e o ruído, o ruído mesmo, né? O barulho que esse motor faz é sempre abaixo de 65 decibéis. São silenciosos. Aonde nós utilizamos? Nós utilizamos em máquinas de embalagem, em conveyor, em esteiras, diversas esteiras, em dosagem. Já vi esse tipo de motores para fazer, não é dosagem, mas colocar o fluido, né, em base, né, em envase, e já vi em pequenos envases, não grandes envases, naturalmente, mas em pequenos envases já vi utilizar esse tipo de motores. Aqui um exemplo desse motor em esteiras. São motores de 200 watts. Olha lá o motor redutor. E nós podemos ter uma linha bem vasta aí. Aqui outra aplicação. Eles estão puxando cordões, pequenas esteirinhas. Em automações desse porte, esse motor é fantástico. Por quê? Porque é muito barato comparado às outras tecnologias. É mais barato comparado ao motor de passo, porque são motores que não é para controle de posição, são motores de velocidade. Então, para você anda para, ele é fantástico. Nesse caso de máscaras hospitalares, nós estamos puxando o cordão que vai colocar nas máscaras, né? Então, ele puxa o cordão e atende perfeitamente esses tipos de cases aí. Aqui um outro tipo de máquina também, máquina de máscaras também, novamente nós vemos esses micromotores operando essas pequenas esteiras. Bom, a apresentação que eu disse ela é bem simples. Nós falamos do micromotor, de algumas aplicações, e se tem alguma pergunta, seria o momento agora a gente poder responder a pergunta e discutir um pouquinho mais de algumas respectivas aplicações, caso tenha. Aí até a pergunta do Samir que fez, a temperatura máxima medida da carcaça do motor, quer dizer que o núcleo do motor é bem mais quente? Não, quer dizer que essa classificação F
a temperatura dos componentes pode chegar até 155 graus. Naturalmente, se medir na carcaça, vai dar uma temperatura mais baixa. E outra pergunta que temos aqui, o variador é monofásico ou trifásico? Na verdade, tem as duas opções, o monofásico e o trifásico. O que nós estamos trabalhando aqui no Brasil é um variador monofásico, mas nada impede, se no teu projeto tiver a necessidade de ser trifásico, nós também temos pronta entrega trifásico. Em termos de preço, é super competitivo e, da mesmo modo, você pode variar via um 0 a 10 analógico ou via o teclado frontal que acompanha esse pequeno variador de velocidade. Tanto o mono quanto o trifásico pode acompanhar também esse variador de velocidade. E tem um detalhe também, eu não consegui nenhum vídeo, mas esses motores também funcionam em modo torque. Isso é bem bacana. Talvez eu já vi algumas aplicações de carretéis de linha, na qual, quando está fazendo carretéis, nós temos 20, 30, vários carretéis. Em cada carretel tem um pequeno motor desse, que está no seu modo torque, fazendo o enrolamento da bobina. Chegou no certo torque e ele garante toda a eficiência do equipamento. Então, além do modo velocidade, é possível também ter esses motores trabalhando também no modo torque. Porém, a gente tem que pedir dessa maneira. Quanto a uma ideia de preço, estão aqui perguntando no Question and Answer, em questão de preço de 200 watts, um conjunto desse vai estar na faixa de uns R$ 1.100, R$ 1.200, mas quando eu falo R$ 1.100, R$ 1.200, eu estou falando que é um motor AC, estou falando que é um redutor integrado, estou falando que é um variador de velocidade. Comparado ao preço de um inversor de frequência, que pode custar uns R$ 700, R$ 900 para motores de 1/4 de HP, aqui é uma opção bem interessante, econômica, de uma vida útil bem longa e com toda a qualidade que vocês viram. Nós fizemos questão de mostrar todo o processo de fabricação dessa fábrica para que a gente realmente tenha a confiança que merece esse fornecedor, de fabricante de motores. E aí estou novamente disposto aqui para eventual pergunta. Letícia, Gustavo, temos alguma questão? Bom, Edson, temos sim. O Thiago de Souza aqui perguntou se esse motor pode ser considerado motor tipo gaiola. Para nós vem uma especificação que é motor monofásico de indução. Se o motor de gaiola ele também é monofásico de indução, sim, mas eu não posso te afirmar perfeitamente essa questão. Mas, Thiago, nós temos seu e-mail, eu certamente estudarei melhor e te responderei comparando gaiola com monofásico, se a gente pode se enquadrar na mesma família. Tem uma outra pergunta interessante aqui, Edilson. O Cilso Souza perguntou se esse motor pode ser ele é ligado só no controlador dele ou pode ser ligado em algum inversor de frequência? Sua pergunta é muito interessante. Preferencialmente, a gente vai recomendar utilizar o variador dele, mas ele é um motor AC, ele é 220, é monofásico, é trifásico e funciona com variação de frequência. Logo, funciona assim, se você pegar um inversor de frequência e tentar variar a velocidade, vai funcionar perfeitamente também com inversor de uma outra marca terceiro. Acaba não compensando, porque o inversor tem mais tecnologia do que é necessário para motores de pequeno porte como esse. Tem uma outra pergunta interessante, do Luiz Matheus. Ele pergunta se esse motor pode ser usado também para um controle de posição, mesmo que não seja a aplicação mais ideal para ele, né? Mas se ele pode ser usado como posição também. Olha, interessante sua pergunta. Na verdade, ele não foi desenvolvido para posição. Para posição, nós temos os motores de passo, temos os step servo, temos certos motores. O motor desse, ele funciona com start e stop. Imagina o seguinte, você tem uma esteira e você quer fazer um deslocamento de 100 milímetros. Uma vez que o deslocamento é um valor conhecido, né? E uma vez que a velocidade também é conhecida, a variável tempo, você controla. Então, você pode mandar um start e fechar esse contato depois de 200 milissegundos. Você vai ter uma certa repetibilidade. Porém, vai ser preciso? Não vai ser preciso, mas vai funcionar. Sem, como você mesmo já narrou, não foi destinado a isso, mas funciona sem um grau de precisão, porque o start e stop vai ser em função da variável tempo.
Compreendido? Então é isso aí. Não é o sistema na qual eu vou mandar. Eu quero ir para a propulsão 105,7 milímetros. Não vai funcionar desse modo. Tem algumas dúvidas também em relação à velocidade, em torque também. Eu deixei o link aqui no chat, porque cada modelo oferece aí um range, né, dependendo até do redutor que você utiliza. Aí vocês podem estar clicando no link e vendo aí a especificação de cada motor. Boa, Gustavo. E aí, lembrando também, no site da Calatec, você vai encontrar já uma tabela de algumas velocidades, já com redutor e alguns torques. Então, nós vamos encontrar motores desse de 10 Nm com 50 RPM, vamos encontrar motores com 200 RPM, com 5 Nm, vamos encontrar motores de até 20 Nm, com uma redução mais alta. Vamos encontrar esses motores com 6 RPM, que é ideal para esteiras de fornos, de pizza, esfirra, que necessita de uma baixa rotação e leva uma grande vantagem, porque em comparado aos motores DC, que pode também substituir, em muitos casos, motores DC, porque não tem escova. Então, a vida útil é muito mais longa. E também, como curiosidade, caso necessite desses motores, mas não AC, e sim DC, o fabricante também fornece, inclusive nós temos no estoque da Calatec, modelo DC com até 300 watts de potência. Quero convidá-los também para poder seguir a gente nos canais, nas redes sociais. Podem entrar lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. No YouTube você vai encontrar todos os webinários nossos estão gravados, os anteriores estão gravados. Então você pode a qualquer momento assistir, se tiver alguma dúvida, e ver vários outros vídeos nossos. Tá bom, pessoal? Agradeço o bate-papo, a atenção de vocês e agradecemos sempre a atenção, a disponibilidade, o carinho de cada um de vocês com a Calatec. Nós agradecemos e reconhecemos toda essa atenção de vocês. Muito obrigado e até uma próxima aí.